One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre charcutaria. E eu tenho a honra de falar como expert no assunto. A Tatiana Cirino. Tudo bem, Tatiana? Oi, Gabriel. Tudo bem, querido? Bom, prazer falar contigo, conhecer cada vez mais aí sobre charcutaria, desmistificar um pouco, né, sobre o que é charcutaria. Tem muita dúvida, né? Então, nossa, vai ser muito legal falar contigo, conhecer esses embutidos, um pouco das técnicas, sua experiência. Então vai ser muito legal falar. Mas conta pra gente, Tatiana, como que começou essa paixão? Essa história é muito legal. Eu era advogada, eu era casada e eu morava numa cidadezinha na bordinha do país chamada Palmas. E era advogada, casada com um cara que trabalhava no setor administrativo, a gente era todo redondinho, quadradinho. E aí eu não aguentava mais aquela vida, né? Porque eu sou nascida e criada na roça. E um dia eu saí pra caçar, e aí saí com os amigos dele pra caçar, com a minha espingarda, com a minha 12 punheteira, que eu ganhei do meu pai. E a gente matou um javali muito grande, deu 2 tanques de lavar roupa de carne de javali. Quando eu cheguei em casa com aquele monte de carne de javali, meu marido virou pra mim e falou assim: o que você vai fazer com esse monte de carne? Você tá louca, não cabe no freezer. Eu falei pra ele assim, ó, não se preocupa que eu vou fazer salame. Nunca na minha vida tinha feito salame. E assim, faço até um parêntese pra dizer que na minha família, todo mundo cozinha muito mal. Todas as mulheres da minha família cozinham muito mal, é uma tristeza. E o meu pai cozinhava um pouquinho melhor, e aí ele era aquele cozinheiro de final de semana que fazia 3 ou 4 pratos e sujava a cozinha inteira, sujava todas as panelas, né? Então, isso era o máximo de gastronomia ali que eu conhecia na minha casa, e os dias de matança. Então, aí eu peguei todo esse meu conhecimento gastronômico, né? E fui construir um defumador, que eu gosto muito de marcenaria, serralheria, né? Gosto muito de construir coisa. E aí eu fiz um defumador, meu marido viajou para a pós-graduação dele, e eu passei o final de semana construindo o defumador, depois defumando. Na época eu não sabia que salame é fermentado, não é defumado. E aí fiz lá umas porcaria de um salame que ficaram tudo errado. Aí a noite ventou, meu defumador caiu, pegou fogo na grama, meus cachorros comeram tudo aquele salame, acordaram tudo verde, tendo ataque, passando mal. Aí eu olhei para aquela cena e pensei comigo, apaixonei da charcutaria. Eu falei, olha aí o que eu tava não encontrando no direito, né? Falei, cara, é muito difícil fazer esse negócio, vamos estudar. E eu comecei a estudar, e eu comecei a perceber como o brasileiro tem essa mania de distorcer as coisas do original. Então, eu me lembro que logo quando eu comecei a estudar charcutaria, eu encontrei uma receita de macarrão carbonara e a pessoa fazia uma releitura de macarrão carbonara que ia um ovo frito em cima. Então, o brasileiro tem essa mania de distorcer, essa característica de distorcer as receitas e tudo mais. E aí eu encontrei uma receita de salsicha branca que eu tive que traduzir um vídeo, que eu fui assistindo o vídeo em alemão, pausando o vídeo e traduzindo. E aí que eu fui entender o que era uma salsicha realmente feita sem aditivo químico. E aí que eu descobri que dava para eu usar um aditivo, uma espécie de aditivo natural, que é a clara de ovo, para fazer salsicha, né? Que até então toda a informação que eu encontrava no Brasil se falava de lecitina de soja ou então de emulsificantes e produtos artificiais. Então aí eu percebi, opa, é isso que eu quero fazer. E eu já era intolerante, eu tenho uma certa intolerância a produtos químicos, né? O emulsificante é um dos que mais me deixa com o rosto inchado, com a língua inchada e tudo mais. Então aí eu comecei a perceber que eu poderia consumir nas quantidades que eu queria consumir, por exemplo, bacon, que eu adoro, mas abrindo mão de todos aqueles produtos químicos que todo mundo fala tão mal. Então o problema não é a charcutaria em si, o problema são os produtos químicos que a indústria utiliza para que isso tenha mais tempo de prateleira. Que legal, e é isso que você foi buscar cada vez mais, né, de trocar esses produtos, né, esses aditivos químicos por coisas naturais, né, é isso que chama charcutaria natural, né? A charcutaria natural, ela é... Se de um lado, numa ponta eu tenho, para ilustrar, para ficar mais fácil, se numa ponta eu tenho a charcutaria italiana, na outra ponta eu tenho a charcutaria industrial, a charcutaria natural, esse segmento de charcutaria que eu criei, ele fica mais ou menos no meio. O que isso significa? A charcutaria industrial, ela visa o lucro. Então, ela quer colocar o máximo de enchimento possível num produto, alterando suas características físicas, organolépticas, enfim, e sem se preocupar muito com a saúde do consumidor. Qual é o limite? O limite é a legislação. E a legislação não favorece nem um pouco
a saúde do consumidor. Então, inclusive, se você fala com nutricionistas, se você fala com zootecnista, pessoas que trabalham em frigorífico, eles já são educados dentro da faculdade para pegar todas aquelas sobras mal processadas e mandar para um setor que faça charcutaria. Então, toda a tradição brasileira de processamento de charcutaria é completamente equivocado, né? Então, de quem, teoricamente, deveria saber muito mais do que a gente, né? Os técnicos. E do outro lado, a gente tem a charcutaria italiana. A charcutaria italiana, ela é uma charcutaria muito bonita, muito verdadeira, ela é muito tradicional. O mesmo cacciatore que você come na Itália hoje é o cacciatore que alguém comeu na Itália 100 anos atrás, há 50 anos atrás. A minha receita de guanciale, ela tem 2.000 anos, que é uma receita de guanciale típico italiano. No entanto, as receitas italianas, elas são muito visuais e sensoriais. Então, por exemplo, uma receita de salame, o mestre charcutier, ele fala para você levantar uma massa com até 4 dedos de altura, aí você fura com os dedos essa massa e joga o sal até ficar branco. Que sal você tá jogando? Que espessura é esse sal? Qual é a espessura do dedo que eu levantei? Quantos furos eu fiz? É algo muito subjetivo, né? Então, aí o que acontecia? As pessoas tentavam fazer esse tipo de receita e tinham muita dificuldade em conseguir adaptar para o Brasil. E no Brasil, a gente também tem uma dificuldade muito grande, que é algo que eu tenho estudado cada vez mais, que é a qualidade justamente da proteína que a gente trabalha, que é a carne suína, né? Como o animal brasileiro, ele é forçado a engordar com muita rapidez e ele é abatido muito novo, a carne desse animal, ela é uma carne mole, tá? Ela tem uma classificação dentro do frigorífico que é como ela é mais branca, mais mole, mais exudativa. Isso faz o quê? Com que a carne ela acabe perdendo mais os líquidos com muito mais facilidade. E a coloração também, a mioglobina dela também, né? Então, é uma carne que tem muito menos estrutura, muito menos estabilidade, diferente da carne que a gente encontra na Itália. Então, toda receita que a gente pega italiana, por exemplo, que é a maior base que a gente tem de charcutaria, para fazer no Brasil, é necessário fazer uma adaptação técnica respeitando a proteína que a gente tem aqui. E até pra gente que é leiga, assim, que não conhece muito sobre charcutaria, Tati, como que a gente poderia definir charcutaria e quais as famílias dentro, né, de ser embutidos? Conta um pouquinho pra gente, assim. Então, o grupo principal, então, seria charcutaria. E inicialmente eu gostaria de corrigir o termo, porque se você procurar charcutaria no Google, a primeira definição que você vai encontrar vai ser da Wikipedia, que ela fala que charcutaria, na verdade, é como se fosse uma tradução de carne cozida em francês. E isso limita muito o nosso campo de atuação. Quero que todo mundo pense que a ideia de charcutaria é preservação da proteína, preservação de carne. Isso não engloba legumes e também não existe charcutaria vegana. Quando você pega uma proteína e essa proteína se conserva fora da geladeira porque você aplicou uma técnica, então isso é uma técnica de charcutaria, né? Então a técnica de charcutaria ela vai desde charque, desde aquele atum enlatado, aquela salsicha em conserva, linguiça, salames, que é um fermentado, defumados, curados, músculos inteiros. Mas vamos lá, vamos tentar fazer um fluxograma aqui mental para que todo mundo consiga se localizar aí no lance da charcutaria, que eu sei que é um pouco complexo. Então, o grande grupo da charcutaria, enfim, é a charcutaria. Ele se divide em 2 grupos menores, que são os embutidos e os músculos inteiros, tá? Eu vou falar primeiro dos músculos inteiros, depois a gente vai para o embutido com uma pequena variação. Os músculos inteiros é qualquer tipo de carne que você pega, o músculo inteiro, a peça inteira de carne, ou um pedaço daquela peça, mas enfim, você não pica nem moe. E aí você finaliza ele de forma que ele não vai estragar. Então, por exemplo, eu pego um músculo inteiro, salgo ele e faço o processo dele de charcutaria e tudo mais. Somente salgo, ele passou por um processo de salga. Então, isso pode se tornar um charque, tá? Se eu pego e faço uma mistura de sal e água, então aí eu tenho uma salmoura. Se eu misturo sal, água e mais algum outro ingrediente, como por exemplo o açúcar, que é o que cura a carne, que é o que dá o rosado para a carne, então aí eu tenho uma cura, tá? Então, a partir de sal, açúcar e o que mais você quiser colocar, então aí você tem cura, tá? Se tiver água, então aí é uma cura líquida. Se não tiver água, então aí é uma cura seca, tá? Então, você tem um pedaço de carne, você pode trabalhar ele com cura seca,
com cura úmida, com salga seca ou com salmoura. Esse é o grupo de músculos inteiros. Do outro lado, a gente tem o grupo de embutidos. Só que eu não utilizo necessariamente essa nomenclatura de embutidos. Por quê? Às vezes eu tenho um produto que ele é picado, que ele é moído, que ele é emulsionado, ou seja, ele misturou com o tempero e a gordura. No entanto, ele não é embutido dentro de uma tripa. Então, isso é uma farce, tá? A farce é uma terminologia francesa que é a única nomenclatura que a gente tem para centralizar o que vira isso, esse produto, que é a mistura da carne, gordura, temperos e a ação mecânica de mexer em baixa temperatura. Então, aí eu tenho uma farce. Essa farce, eu posso colocar ela dentro de uma tripa e transformar numa linguiça. Eu posso colocar dentro de uma tripa, transformar uma linguiça e colocar para defumar e ter uma linguiça defumada. Posso colocar dentro de uma tripa, transformar numa linguiça e colocar para fermentar e transformar num salame, tá? Posso também não colocar em nenhuma tripa. Posso colocar numa forma e fazer, por exemplo, uma terrine, ou um bolo alemão, ou uma quenelle, que eu posso fazer com 2 colheres e colocar numa água ou no óleo, né? Tipo aquele bolinho de arroz que a mamãe, que a vovó fazia, né? Fazer uma quenellezinha, né? Dá para fazer com uma farce, que daí seria uma mistura aí de carne, gordura, temperos e ação mecânica de mexer. Dependendo da espessura da sua farce, você pode fazer ela inclusive no seu processador. E, enfim, você pode finalizar essa sua farce sem necessariamente ter um invólucro. Um exemplo disso que eu fiz recentemente, eu terminei a mentoria de salame. Inclusive foi ontem que a gente terminou a mentoria de salame, e a gente abriu uma espécie de salame chamado Martina Franco, que ele é um salame que ele é envolto numa crosta. Ele tem uma crusca, que fala em italiano, que é uma crosta com base de milho e temperos, um fubá e temperos, uma polenta, e ele é envelhecido, ele é defumado, fermentado e envelhecido, maturado, sem nenhum tipo de tripa. Então ele é um salame sem tripa, né, que ele se enquadra nessa categoria. Nossa, é muita coisa, né? Tem muitas variações, né? Que você falou, tem a parte dos pedaços, né? Desde de um ramon, né? Um presunto cru, até um bacon, uma parte do porco, né? Tal. E tem os embutidos em si, né? E os tipos de variações, né? Daí que você falou, é só água, é sal, é açúcar, né? Tati, conta também um pouquinho da sua expedição pela Europa, assim, do que você viu de diferente, o que te atraiu bastante. Ela falou, nossa, aqui no Brasil não tem, o que é muito particular deles, até dos animais, né? Que você estava falando, né? Do tipo do suíno, né? Que às vezes que você falou, nossa, aqui abate às vezes muito rápido, é diferente um pouco, né, das proteínas que tem lá, né? Para falar um pouco, então, da minha expedição, do que me motivou, o que foi o principal motivador, enfim, para que eu fizesse essa expedição, foi a busca pelos DOPs e pelos IGPs, né, pelas denominações de origem protegidas e as indicações de origem geográfica da charcutaria na Europa. Porque o que acontece? Esse tipo de proteção legal existe no mundo todo. No Brasil, chega a ser vergonhosa essa proteção que se dá, né? Até o momento a gente não tem nenhuma charcutaria e nós temos essa espécie de selo apenas para produtos que, na minha opinião, já são pseudoprocessados, como, por exemplo, pinga. Então, tem a pinga, um exemplo, nada contra, né? Mas, por exemplo, tem pingas em vários lugares do Brasil. Pinga faz do mesmo jeito, em todo lugar. Eu não acho que aquilo lá tem uma assinatura e uma diferenciação, mesmo porque a vigilância sanitária já padronizou o processo, né? O máximo que você vai ter de diferença é um terroir em relação à cana que foi plantada em determinada região por causa do clima, né? Mas a gente não tem uma diferença. É muito diferente do IGP e do DOP da Itália. Vou te dar um exemplo. Para você fazer uma fábrica de mortadela e para você fabricar direito mortadela e para você ter direito ao selo, você vai ter que fazer isso na região de Bolonha. Não adianta você querer ir para Modena, não adianta você querer ir para Parma para fazer a sua fábrica de mortadela. Você tem que fazer em Bolonha, porque lá é região da mortadela, né? E aí, o que acontece? A legislação italiana, que fala como a charcutaria tem que ser, na Itália, digamos que ela está abaixo dos consórcios. Então, quando você consegue colocar o seu produto dentro de um consórcio,
o seu produto é 1000 vezes melhor do que o que a legislação está pedindo. Para você ter uma noção, um presunto Parma, ele precisa ter 5 tipos de certificados diferentes. Então, o criador tem que dar um certificado, o açougueiro tem que dar um certificado, aí quem manipulou desde o começo esse processo tem que dar um certificado. Quando o processo finaliza, é outro certificado, e aí depois vem um grupo representante do consórcio que vai lá enfiar lá o palitinho deles lá, a cavezinha deles para sentir o aroma, e só depois disso, mesmo que você tenha um pressurtifício que exista faz 200 anos, só depois que o consórcio aprovar cada peça, que daí eles vão dar o último carimbo e falar, isso faz parte, isso é um produto aprovado pelo consórcio. Então, é esse nível de produto que a gente está falando. Você falou, se ele já está aprovado, uma vez ele é aprovado, constantemente o pessoal vai lá e vai meio que certificando novamente, assim. Cada processo tem que ser aprovado. Cada processo tem que ser aprovado. Por exemplo, se você for o açougueiro que manipulou, que fez a limpeza dessa carne, você coloca lá o seu certificado, o seu carimbo, que você tem uma numeração, e se você tiver feito errado, todo mundo vai saber que foi você que fez errado, porque está escrito lá. É totalmente rastreável. Entendi. Uma vez certificado, ele é responsável por todos os lotes, né? Todos os lotes ele vai ter que ir lá certificar. Não, essa carne tá boa, pode passar. E aí, o que pode acontecer? Dentro da charcutaria, eu vou fazer um paralelo aqui para você ter uma noção. A charcutaria, eles não tratam italiana, europeia, enfim, eles não tratam por amostragem, como teoricamente deveria ser o que deveria ser feito. Eles tratam como se cada presunto fosse um garanhão dentro de um aras. Às vezes, o pai é bom, a mãe é boa, tinha tudo para dar certo, foi criado direitinho e sai uma porcaria. Existem N fatores, eles tentam controlar tudo, mas o presunto, ele passa por todo esse processo de certificação e no final, o consórcio vai lá, eles vão um grupo e o grupo espeta cada presunto e cheira, né? Então, não tem erro, não tem falha. E aí, o que acontece? Ainda assim, você pode comer um produto que não seja de excelente qualidade, porque às vezes o importador, por exemplo, vai lá, compra um presunto de excelente qualidade na Itália, na Espanha, enfim, traz de qualquer jeito para o Brasil, armazena de qualquer jeito, deixa pegar sol, e o que estraga a gordura é a rancificação. Então aí esquenta aquela gordura, derrete. Eu morro de dó quando eu vou no Mercadão e vejo aqueles presuntos pendurados com aquele chapéuzinho invertido, aquela gordura pingando ali, aquele ouro pingando, é aquela gordura maravilhosa rancificando, que tá batendo tipo sol. Então Nossa. depois de todo esse processo de certificação, na armazenagem daí não se tem controle, né? Puxa vida. E falar um pouquinho, assim, das diferenças, assim, da charcutaria, por exemplo, portuguesa, você falou um pouquinho agora da italiana, da espanhola, também, assim, as principais diferenças entre elas, assim. As pessoas me perguntam muito qual é a melhor charcutaria do mundo, né? Então, eu pesquisei bastante quando eu estava na Itália, inclusive escrevi alguns capítulos do meu livro falando sobre isso, né? Tem um capítulo que eu falo só sobre como reconhecer um presunto cru de qualidade, quais são as tipificações, eles têm várias classificações, os presuntos crus, mas na minha humilde opinião, eu acho que o melhor presunto cru do mundo é o espanhol e os melhores embutidos do mundo são os italianos. Os embutidos espanhóis não conquistaram meu coração e os embutidos italianos têm qualidade absurda. No entanto, o presunto espanhol, na minha opinião, ele é superior, porque na Espanha, em específico, eles fazem presunto cru, que é o pata negra deles, somente com porco ibérico, com porco negro, que é um porco que ele é um porco de origem de banha. Então, só para você entender a diferença desse porco, vamos separar o porco em 3 categorias. Como tem a vaca que é de leite, a de corte, a que é mista, o porco também tem isso. Então, aí tem o porco que é só para carne, tem o porco que é só para gordura e o misto. Então, o porco que a gente tem, o porco branco hoje, o porco que ele não tem mais nem nome, né? É uma numeração desse porco que a gente compra no mercado. Ele é um porco completamente focado na carne. Eles fizeram, aspas, melhoramento genético nesse porco para que ele produza mais carne e menos gordura. O que a gente precisa na charcutaria é um porco de gordura ou um porco misto. O porco duroc, por exemplo, aquele vermelhinho, ele é um porco misto. Então aí ele tem uma carne um pouquinho mais escura e uma camada de gordura maior, o que permite que ele tenha mais consistência e ele resiste mais à charcutaria. O porco preto, ele é um porco de gordura. Esse porco que é feito presunto espanhol, ele é um porco com foco na gordura. E ele é um porco muito antigo. Tanto que essa raça de porcos, ela foi trazida
na época das caravelas para o Brasil, e um pequeno foco desse porco espanhol que foi trazido para cá acabou cruzando com os nossos animais endêmicos do Brasil. Inclusive tem um grupo de animais desse aqui no Paraná chamados porco-moura, que já é um porco endêmico do Brasil. No entanto, ele é um porco ele tem aí a gordura mista para gordura pura. E ele é um porco excelente para fazer charcutaria. Continuando a responder o que você me perguntou das diferenças das charcutarias, falando um pouco então da charcutaria portuguesa em específico, os judeus eles passaram por um período que eles foram muito perseguidos. E para esconder o fato de serem judeus, eles faziam uma espécie de charcutaria que eles utilizavam tripa de cordeiro, tripa de cabrito, tripa de boi. E aí eles faziam uma espécie de enchido, mas não necessariamente com carne suína, que é a suprema dentro da charcutaria. Então aí existem várias receitas em Portugal para esconder essa identidade que eles utilizavam o porco, enfim. Eles não utilizavam o porco e faziam enchidos, e para ilustrar tudo isso, eles ainda pegavam essas pernas de charcutaria e penduravam na frente de casa. Então aí, de dentro dessa história, surgiu dois grandes enchidos muito conhecidos no mundo, que é a alheira e a farinheira. Então a alheira, ela é uma mistura de vários tipos de sobrinhas de carne e miolo de pão e bastante alho frito, que daí você enche, deixa ela um pouquinho murcha. É uma delícia, eu adoro. Puta, eu sou viciado também. Com pão, assim, nossa. Quando a gente está batendo a massa, a gente tem um curso só de charcutaria portuguesa e espanhola. Tá batendo a massa quente, nossa, não tem como não ficar comendo ela. E qual que é a diferença, só um capítulo que agora eu fiquei interessado, da alheira para farinheira? Então, a farinheira é como se fosse mais uma massa de pão, assim, de bolo, porque daí é utilizada a farinha crua mesmo, para colocar dentro dela. As carnes, o caldo, mas a farinha crua. E a alheira é utilizado o miolo de pão ou a farinha de rosca e alho. Putz, a alheira é incrível, incrível. Eu gosto demais. Meu Deus, deixar ela bem crocantezinha, assim, do lado de fora, bem cremosa dentro. Meu Deus. Mas a gente também tem várias charcutarias pelo mundo, né? Então, não é só a Europa que a gente encontra charcutaria. Existem bastante informação que os egípcios já faziam alguns tipos de charcutaria, que eram alguns tipos de salga, né? Existem algumas anotações também na história falando sobre os japoneses, né, a parte da Ásia ali, eles fazendo algum tipo de charcutaria. Existe uma charcutaria muito interessante, que é feita até hoje lá, que eles utilizam o vaso que foi feito, o shoyu ou o miso, eles retiram todo aquele conteúdo, deixam ele meio melado, e aí colocam carnes entremeadas com o miso ou com o shoyu e enterram novamente esse vaso, né? Então é uma charcutaria bastante diferente, que é uma charcutaria úmida. Que legal, que diferente. E na África também a gente tem charcutaria, como por exemplo o biltong, que é uma charcutaria muito diferente que tem na África, que é uma carne que ela é curada e dentro do processo de cura dela leva vinagre e bicarbonato, né? Então fica uma carne escurona, roxa escura, muito diferente, muito característica, com um tempero bem africano. E na parte da Alemanha também, né? As salsichas são incríveis, né? Assim, acho que é um pouquinho de tudo, né? A parte de alguns embutidos, sei lá, salame, mortadela, a parte da Itália, assim, a parte de presunto cru. Na Espanha, né, assim, a parte de salsichas, não sei se eu tô errado ou não, mas na Alemanha, assim, imbatível, né? A Alemanha tem uma salsicha em específico chamada cervelat, que até o século XVIII ela era feita realmente com cérebro, como sugere o nome, e a Suíça e a Alemanha brigaram muitos anos pela autoria dessa salsicha, né? E é uma salsicha muito diferente, que hoje em dia é permitido se fazer a cervelat sem utilizar cérebro, mas a gente utiliza bastante pele para fazer ela. E aí existem, claro, fora essa salsicha, né, que tem essa pequena discussão, existem todas as Wursts, né, que termina com Wurst, são as salsichas alemãs, né? A salsicha alemã, ela tem uma história interessante. Fala-se, né, uma lenda em relação à salsicha, que elas foram realmente instituídas depois da Primeira Guerra Mundial, que tinham muitos idosos que não tinham dentes e eles precisavam comer proteína, né? Então aí as pessoas começaram a fazer uma massa que fosse um pouco mais mole e sem que não exigia tanto uma mastigação, e os velhos que não tinham dentes, eles usavam a salsicha como se fosse
ser geladinho, né? Então mordia e puxava e ficava com a pele na mão. Então, era uma forma de alimentar os idosos a salsicha, né? E a Alemanha, sem dúvida, é a que mais tem tipos de salsichas diferentes. Desde as que são mais finas, até salsichas que são salsichas de campanha, um pouco mais grosseiras. Algumas tem uma varietal de salsicha que chama Bock, que todo mundo pensa que vai cerveja nela, mas na verdade é para acompanhar a cerveja. E eles também têm pratos que são variações advindas das salsichas, né? Então, por exemplo, tem a currywurst, que é um tipo de salsicha que ela é mista de boi com porco e ela é sempre servida com uma mostarda que ela é levemente adocicada. E tem o combinado alemão, que aqui no Brasil é costumeiramente feito com 2 tipos de salsicha, uma linguiça e aí o Kessler, o Eisbein e, né, o joelho, a bisteca suína, que inclusive são receitas que eu ensino no meu curso de charcutaria alemã, e que vai ter daqui uns dias. Mas se vocês nunca comeram um combinado alemão, vale muito a pena comer, viu? Ainda mais com aquele joelho crocantezinho assim por fora. Puxa, também não tem... Nossa, é uma delícia também. Agora fiquei babando aqui. E tem também, eu vi acho que num vídeo seu, Tatiana, você falando um pouco da charcutaria céltica. A charcutaria céltica, quando eu estive lá na beiradinha da Itália, lá em Friuli, Veneza Giulia, eu comecei a pesquisar a origem do presunto que a gente tem ali na região, que chama San Daniele. E aí eu comecei a pesquisar e conversar com os locais e tudo mais. Tem um lago muito lindo lá, um lago muito místico. E aí a dona da casa que me hospedou, ela estava contando a história da região, porque lá é uma região entre montanhas, onde as invasões sempre aconteciam por aquele caminho, né? E os vikings vieram por ali. E um grupo viking acabou se instalando naquela região, né? E como os vikings, né, os celtas, eles faziam a charcutaria antiga deles. Eles pegavam o presunto cru, né, o pernil, enfim. Eles faziam um macerado com frutas silvestres, com cerejinhas, com amorinhas, essas coisas que hoje em dia a gente não encontra mais, mas frutas que sejam roxas, pretas, azedas, né, que tenham na floresta. Eles faziam um macerado, uma espécie de pasta, de geleia sem açúcar, enrolavam isso nesse presunto, enrolavam um pano, alguma coisa, e enfiavam no gelo. Então, isso no inverno. Quando começava a acontecer o desgelo, então eles pegavam esse presunto e penduravam numa árvore e deixavam ele secar. Então, aí, depois que aconteceram as invasões romanas, então aí eles aprenderam a utilizar o sal, né? Porque os romanos foram os grandes difusores do sal no mundo. Inclusive, um soldado romano recebia salário, né? Então aí, quando esse pessoal dessa região conheceu o sal, eles começaram então a não utilizar essas frutinhas e começaram a utilizar o sal. No entanto, existem relatos antiguíssimos, né, de preparos de presunto cru numa técnica parecida na Ásia, tá? Em alguns pontos da Ásia. No entanto, para eles, como lá é um pouco mais úmido, eles sempre faziam uma defumação intermediária, né? Então, os presuntos da Ásia sempre têm algum nível de defumação. Já na Europa, não. Entendi. E até você estava falando para mim, né? Eu vejo também, tem gente que você falou certo de salame fermentado, e tem gente que faz defumado, né? Tem um pouco disso também, assim, de ter outros embutidos, assim, que muda totalmente o sabor. Às vezes eles existem nas duas técnicas. Isso se vê muito em alguns outros também? Sim, por exemplo, a história do salame é importante entender se existe e o porquê existe essa história de defumação. Então, o que acontece? Você pega, faz o seu salame e para fermentar o seu salame, né, você acabou de colocar aquela carne crua dentro de uma tripa. Para fermentar o seu salame, você precisa de uma certa temperatura e umidade. Tem que estar um pouco quente, meio abafada para você fermentar o seu salame. Então é isso que você precisa. Depois disso, a gente hoje em dia, né, com geladeira, a gente corta a fermentação, coloca ele na geladeira, tem todo um processo e tudo mais. Só que às vezes as pessoas não utilizam geladeira nesse processo. Antigamente não se utilizava geladeira nesse processo. Depois de 20 dias, 15 dias, esse salame exposto a essa quantidade de umidade, às vezes ele começava a dar aquele mofinho verde ou mofinho preto, que é o mofo que a gente não quer no salame. Então aí algumas famílias adquiriram o hábito de fazer um foguinho bem fraco, só para matar esse primeiro mofo. Então o salame, na verdade, ele não é defumado como finalidade de conservação, como, por exemplo, um bacon. Ele é defumado a frio
só para preservar a parte externa dele e não ter um foco de contaminação de fungo inadequado. Então, é aí que entra a defumação do salame, né? Então, quando uma pessoa pega e embute uma carne numa tripa e defuma diretamente, sem fermentar, ou mesmo logo em seguida da fermentação, então isso não é salame, porque se você embutiu e defumou, você não fermentou. E se você acabou de fermentar e defumou, então aí você todo aquele ácido lático que estava sendo produzido, né, acaba sendo neutralizado porque as bactérias não tiveram tempo, não tiveram chance de estabilizar o sabor, né? Então, para fazer um salame correto, você precisa fermentar e esperar todo o processo. Um salame, ele demora pelo menos 40, 50 dias para ficar pronto, não é do dia para noite. Eu acho engraçado que tem um lugar aqui na minha cidade que eu compro carne de porco, porque ele vende uns porco grandão. E aí eu chego lá, tem aquele balcãozão, aí eu viro pro Zé, né, pro atendente, e falo assim: e aí, Zé, saiu o salame fresquinho hoje ali, ó, acabei de fazer. Escrito salame, acabou de embutir. É uma linguiça completamente crua, no entanto, ela tem um monte de produto químico, né? Sabor salame, e aí tá lá escrito salame, né? É uma linguiça crua, né? Só porque você quer, que tá lá cheio de produto químico e vai virar salame. Mas aí não tem a acidez que precisa, não tem o processo, não tem nada disso. Nossa. E salames, assim, você falou, puxa, tem vários, assim, às vezes na Itália, né, com frutas secas ou com pistache, né? Nossa, tem, puxa, uma perdição, né? Muito, muito gostoso. E eu vi num vídeo também, você falando de speck. O que é speck? Speck é a minha charcuteria preferida no mundo. Eu adoro speck, porque o speck, ele é feito numa região chamada Alto Adige, no canto da Itália lá. Lá teve uma colonização muito forte tedesca, né, alemã. Então, muita placa você vê que está escrito assim em italiano, outras em alemão, e aí eles também têm uma variação de um linguajar que eles falam por lá, e de tudo isso misturado nasceu o speck. E o speck de Alto Adige é o quê? É a paleta desossada do porco, mas aí é um porco de pelo menos 140 quilos, regional, ele tem um círculo de quilômetros que ele pode ter, que ele pode estar, que eles dão preferência para o produto local. E aí eles pegam essa carne e aí eles fazem uma cura seca que leva sal, açúcar, zimbro e louro, né? Eles esfregam bem. O speck, ele tem uma gordura 3, 4, 5 centímetros de gordura. É surreal. Caramba. Eles chamam... Tem um speck também chamado de speck contadino, que significa fazendeiro em italiano, que é ainda mais gordo, é de um porco mais velho, né? Então é uma subclassificação. Depois que você faz esse esfregaço dessa cura e tudo mais, então aí coloca-se para repousar essa carne. Tem gente que estaqueia ela, coloca em mantas para que ela fique mais achatadinha, e no meio desse processo de maturação, então aí ele sofre uma defumação, às vezes até mais do que uma. E aí ele é defumado com galho de zimbro. Caramba! E ele tem gosto assim parece com ramão, alguma coisa assim? Não tem nada a ver. Não, é melhor do que presunto cru. Caramba, isso é melhor que um presunto cru assim, caramba. Imagina um presunto cru defumado. Nossa. Só que aí você tem que imaginar um presunto cru defumado com um toque de zimbro e um toque de louro. É isso. Caramba, deve ter que experimentar. E o que você falou, às vezes só tem lá, né? Só tem nessa região, né? Que ele é DOC, né? Ele é um produto de denominação... Sim. Fica perto. É um roteiro espetacular, né? Fazer esse caminho aí, né? De provas de San Daniele, depois vai para essa parte aí que você comentou do... Eu fiz Portugal, Espanha, depois eu fui para Holanda, e na Holanda eu fiz uma consultoria lá, que toda vez que eu vou para Europa eu dou um pulinho na Holanda. Aí depois da Holanda eu desci... Aí em Roma eu fiz todo aquele circuito em volta ali, fui na Porchetta, procurei uns presuntos que tinha na região e tudo mais. Aí fui subindo, dei a volta, acabei me perdendo, saí na Suíça. Aí depois a gente desceu por Bolzano e chegou até Milão. Caramba. Aí voltei para o Brasil. Nossa, e mortadela é Bolonha, que você falou, né? Quem gosta de mortadela, Bolonha não tem igual. Infelizmente, a mortadela já está um pouco deturpada, a receita da mortadela. Não consegui achar nenhum produtor artesanal, tá? E assim, é importante esclarecer, Gabi, que na Itália, vamos falar um pouco assim da charcutaria italiana. Na Itália também tem charcutaria ruim, como tem no Brasil. Porque o mundo todo precisa alimentar pessoas de baixa renda. E charcutaria
também serve para isso. A gente tem que pensar na sustentabilidade, né? Então, por exemplo, hoje você faz uma salsicha com raspa de couro, com osso, com tendão, com coisas que você jogaria fora e você está alimentando pessoas. O que eu defendo, o que eu acredito muito é que seria muito importante as pessoas saberem o que elas estão comendo e poder ter o direito de escolha, se elas puderem e tiverem um poder aquisitivo para isso, de comer algo melhor. Na Itália isso existe, nos Estados Unidos isso existe. Então aí existe aquela charcutaria de salsicha que a gente vê aqui no Brasil, simples, que você vai comprar a bandejinha, custa R$3, lá também tem isso. Tem aqueles salames cor-de-rosa atômico, que parece que você pintou com canetinha, né? Isso também tem lá e é bem mais barato. E aí lá tem as casas de charcutaria, né? Que lá eles chamam de salumeria, pro italiano é tudo salumeria. Então aí tem as casas de salumeria que só tem charcutaria de alto nível. Então aí nesses lugares que você for, você só vai encontrar charcutaria sem aditivo químico. E dá para saber nesses locais, ó, esse produto aqui é 100% teoricamente natural, né? Sim, e aí assim, você não compra um monte de charcutaria e você não vai lá uma vez por mês. Esse tipo de lugar, as pessoas elas vão quando elas estão voltando da padaria, né? Então o cara, ele passa na padaria, aí ele passa no leiteiro, aí ele passa numa salameria e aí ele compra um pedacinho do salame do seu Zé, aí ele compra a mortadela que veio de Bolonha, aí ele compra não sei quantas fatias, mas ele quer cortado à mão do presunto, porque presunto cru cortado à mão é muito mais gostoso do que na máquina. Então aí eles têm todo um conhecimento que isso não existe no Brasil. Exato, né? exato. Ele pede uma charcutaria feita com a cabeça do porco, ele pede uma charcutaria com fígado, com sangue, mas ele sabe de onde veio, ele conhece o produtor, ele espera tal produto chegar. Tem produto que zampone é só feito no Natal. Você chega lá e você fala, eu quero comer um zampone em Modena, eles vão dar risada na sua cara, porque só é feito no Natal. Então tem produtos que são sazonais e tá tudo bem, né? Então é muito diferente o hábito de consumo de charcutaria na Europa. Muito, né? O que você falou, tem as tendinhas lá, é muito na hora, assim, né? Ele vai, já é muito esse pitoresco das cidades menorzinhas, assim, interior, né? Não é o que você falou, compra, né, um montão, vai dia a dia, né? O consumo deles é o dia a dia. E eu vi que também, numa entrevista que você fez, que é muito legal, um trabalho que acho que aos poucos vem sumindo, que acho que é o trabalho do Nortino, né? O Nortino, ele é uma espécie de trabalhador de uma cidade chamada Norcia, na Itália, que fica no coração da Umbria, né? E eu acho fantástico o trabalho deles, eu acredito que eles são os bisavós aí de todos os charcuteiros do mundo, né? De todos os lugares, porque a norciaria, ela surgiu da seguinte forma, era uma regionalidade onde as pessoas produziam bastante porcos e tudo mais, e passaram por um período então todo mundo sabia carnear e charcutear porcos. Eles passaram por um período de dificuldades, a Itália passou muitas vezes por períodos de dificuldades e fome, e aí então existiam muitos profissionais gabaritados e qualificados para carnear e processar carne de porco, no entanto não tinha porcos o suficiente. Então aí esses profissionais, eles começaram a viajar pela região para oferecer os serviços deles. Então eu falo para os meus amigos que eu sou uma nortina, que eu faço esse serviço de nortearia. Então às vezes alguém vira e fala assim, eu matei um javali. Eu falo, deixa eu te explicar como que funciona o negócio. Vou lá na sua fazenda, a gente mata, carneia, limpa, não sei o que lá. Você vai ficar com um monte de charcutaria e eu vou ficar com um monte de charcutaria. A gente divide no meio e cada um vai pro seu canto. Então funciona assim a nortearia. O nortino, ele processava, fazia charcutaria com todo aquele animal, né? Depois ele pegava metade do animal da charcutaria e levava com ele. O resto lá ele deixava que a família ia consumindo, né? E um bom charcuteiro, um bom nortino consegue fazer a carne render horrores, coisa que uma pessoa leiga não conseguiria fazer. E aí ele ia viajando e até ele chegar no outro lugar, ele ia vendendo essa charcutaria, ele ia comercializando, ia trocando por coisas que ele precisava, ia consumindo, e aí ele chegava num outro lugar, oferecia um pedaço daquele que ele já tinha feito, né? Arranjava outro trabalho e assim ia fazendo o nome pela região. E você chegou a conhecer alguns, né, nortinos lá nessa sua viagem, né? Conheci alguns nortinos. Eles são extremamente regionalistas, bairristas, e eu tenho aí meu italiano meio furado, mas dá para
desenrolar. Eu tenho alguns vídeos no meu Instagram, eu conversando com eles, né? Então, tinha um senhorzinho nortino que eu demorei quase 2 semanas para conseguir a confiança dele. E no último dia que eu tava lá, eu queria muito ver ele tirando o osso do presunto cru, porque existe uma técnica correta para você tirar o osso. Você corta da forma correta, e aí do corte vão se formar 3 pedaços, e cada pedaço tem um nome, que agora eu não me lembro. E aí a melhor parte do melhor pedaço é aquela ponta, né? Imagina que seja no formato de um violão. Então ele mais ou menos na bolinha do violão você corta no meio, e aquele pedaço do meio, onde estava perto da cabeça do fêmur, para baixo é a melhor parte, né? Então, no último dia que eu tava lá em Norte, ele foi, por fim, convencida, né? Se convenceu a me mostrar essa arte. E aí ele vai lá, tira o osso, aí ele tira a primeira porção de cima, depois a segunda porção de baixo, depois essa bola que vem embaixo, né? No pé ali do fêmur, e aí ele tira aquela primeira fatia cortada com a faca e me dá pra provar. Que demais! Aí eu vou para outro planeta. E devem ter muito poucos, né? Assim, não deve ser tantos, né? Que existem, assim. Acho que aos poucos, né? Esse trabalho vem se perdendo, né? Sim, eu tenho muita vontade aí de fazer algum tipo de trabalho junto com a comunidade dessa cidade, porque eu percebo que, assim, é um trabalho muito bonito, é muito importante o que eles fazem. No entanto, para eles ali da região é algo muito normal, porque sempre foi assim. E eles não conseguem perceber a importância que eles têm para o mundo. E Norte é uma cidade que as autoridades elas precisavam realmente olhar com muito mais carinho, porque Norte sofreu um terremoto, acho que foi em 2008, não tenho certeza, e desde então ela tinha 22 igrejas, as 22 igrejas de Norte estão no chão. Caramba. Então a cidade, ela é só escombro. É uma cidade assim que sofreu muito com a corrupção e que muita gente acabou indo embora, né? Imagina só, você tem uma casa, sua casa construída de pedra, você herdou do seu tataravô e de repente tem um terremoto e você perde tudo. Então as pessoas acabam indo embora, né? E aí muito da tradição tá realmente se perdendo, né? É muito triste. Vale muito a pena conhecer. Quem é apaixonado por charcutaria, é parada obrigatória conhecer Norte. E existem casas que você consegue alugar ali pelo Airbnb, ficam no muro, sabe? Pequenos castelos, e é fantástico, vale muito a pena. Nossa, cada um tem a sua característica, né? Tem seus sabores, muito legal. Tatiana, conta do seu livro para os ouvintes aqui. Você fez um livro fantástico, que bom que né? você gostou. Eu acho que eu sou parecida com muita gente, acredito que muita gente vai se identificar comigo, porque eu trabalho desde muito nova, né? Trabalhei desde os meus 14, 15 anos, comecei trabalhando como modelo, depois com a fazenda, depois como advogado, enfim, trabalhei com N coisas na vida. E aí, quando eu decidi fazer essa expedição para a Europa, eu me senti tão errada, sabe? Nossa, eu vou passar 2 meses na Europa gastando dinheiro, né? Sabe aquela coisa, assim, que a gente tem de só querer ficar trabalhando na vida, né? Aí eu falei, não, mas não, eu vou ter que dar um jeito de converter isso em algo maior, né? Aí eu falei, bom, vou levar um caderno e vou escrever. Quem sabe não sai aí algum artigo, algum livro, alguma coisa. Fui amadurecendo a ideia, né? Aí eu fui numa livraria e comprei um cadernão, daqueles cadernão antigo, assim, que parecia um grimório, né? Aí já fiquei animada, eu vou escrever um livro. E foi assim. Aí eu me lembro que de um dia que eu tava andando entre uma cidade e outra, e assim, na Itália não tem táxi, né? Você não encontra táxi, você não encontra Uber, isso não existe lá na Itália, né? E tem um aplicativo que funciona muito mal, que você pede um táxi e aí o cara te liga para te confirmar, e aí ele vai e você não tá mais lá, enfim, é uma tristeza. O sistema de transporte público funciona muito bem, mas ele não está em todo lugar. Então eu andei muito a pé na Itália, inclusive com meu mochilão nas costas, né? Então eu me lembro que eu passava muito tempo andando pela beira das rodovias e dos acostamentos e olhando aquele pôr do sol e aquelas paisagens maravilhosas da Umbria, enfim, da Toscana, da Itália, com a minha mochila nas costas, com o meu chapéu na cabeça, gravando áudio para mim mesma.
né? E aí, quando eu chegava no hotel à noite, aí eu passava limpo, né? E escrevia. E o livro, ele foi inicialmente todo escrito à mão. E aí, depois eu digitalizei ele. Eu não quis levar computador, tanto por uma questão de peso extra e tudo mais. Mas eu não queria que as distrações da vida acabassem me tirando daquele momento maravilhoso que eu tive, né? Que, assim, foi, sei lá, a melhor viagem da minha vida. Por enquanto, né? Mas foi a melhor viagem. Eu viajo muito bem sozinha, então foi muito legal. Nossa. E eu vi também que você teve, nossa, uma super honra, assim, né, de conhecer Francis Malman, né, assim, de fazer parcerias com ele, né, dar algumas técnicas lá para a equipe dele, lá tudo, né, foi muito legal, né? Uma funcionária dele, que é muito minha amiga hoje, ela, na época, participava de um desses grupos de discussão no Facebook de charcutaria, e então ela perguntou no grupo que ela queria fazer algum tipo de charcutaria sem produto químico, né? E aí, nossa, crucificaram ela no grupo, você vai matar. Porque, assim, discutir com quem usa produto químico é que nem discutir time de futebol ou política, né? Não vou nem citar nada aqui para ninguém ficar bravo comigo. Mas as pessoas, elas falam, você tem que usar, exemplo, sal de cura. Ah, por que tem que usar? Porque sim, senão você vai matar as pessoas. Mas ninguém tem uma base científica, ninguém tem uma base técnica, ninguém tem uma base real para te dar. Eles só falam porque sim e acabou. Pesquisando por muito tempo, que daí eu consegui descobrir qual é a margem de segurança disso. O mundo produz há 5.000 anos charcutaria sem produtos químicos e foi, sei lá, nos últimos 100 anos que a gente começou a colocar essas porcarias na charcutaria, né? Então, a gente se virou muito bem sem produto químico. E ela perguntou como fazia uma charcutaria sem produtos químicos e ela foi completamente crucificada, né? Foi até humilhada no grupo e as pessoas destruindo ela, falando que ela era uma irresponsável, blá, 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 blá. E aí alguém num comentáriozinho lá virou e falou assim, fala com a Tatiana, e marcou meu nome. E aí comecei a conversar com ela sem saber quem ela era, né? E assim, eu me esforço ao máximo que eu posso para responder todo mundo. Nem sempre eu consigo responder todo mundo no direct e tal, mas eu sempre me esforço, minha equipe também. E aí eu comecei a conversar com ela e fui respondendo ela. E aí um dia ela virou para mim e falou assim, viu, eu mostrei seu trabalho pro meu patrão e ele achou seu trabalho muito legal, ele quer que você venha fazer uma consultoria aqui no Chile. Né? Eu falei, tá, mas tu não é Argentina? Como assim tu tá no Chile e tal? Eu falei, então, aí eu mostrei e tal, seu trabalho. Eu falei, legal, né? Vamos começar a alinhar isso, né? Como que é o nome do restaurante? Quem é seu patrão? Ela, é Francis Malman. Eu, oi? Caramba, essa foi uma daquelas demais, histórias, né? Que a gente fala assim, ó, vale a pena ser educado com as pessoas. Tem que você falou, né? Foi tão educada, passou tudo, ela ficou lisonjeada aí. Quem viu quem tava por trás? Aí eu fui para o Chile, aí a gente aplicou um treinamento lá, foi lindo. Francis mandou separar 2 porcos gigantescos para mim, né? De 300 e 320 quilos. Pulei dentro daquela carne lá. E aí tinha aquele monte de chileno velho falando, essa menina não vai dar conta, falando em chileno lá, sei lá que inglês fala. Falando, não vai dar conta, ela não vai dar conta. Fui lá, tirei meu porquinho do chiqueiro, fui lá, matei o porquinho, 300 quilos. Foi lindo, foi lindo. Nossa. E a gente carneou, fez charcutaria. Caramba. Eu fiz uma porqueta de testa, a gente desossou o rosto do porco e o rosto desossado do porco pesou 7 quilos. Nossa, é gigante, né? O porco, imenso. A gente charcuteou ele inteiro, as patas, o sangue, o redenho, a cabeça, o cérebro, a língua, tudo virou charcutaria. Foi lindo. Nossa, ele ficou encantado, né? Ficou encantado aí com... Depois disso eu acabei indo, depois ele acabou me indicando para outros trabalhos, aí eu fiz consultoria para ele em outros restaurantes, aí ele me indicou para um casamento na Holanda, aí eu fiz um casamento aí que a gente acabou servindo umas 3.000 refeições, foram 7 dias de casamento, tinha até aplicativo para você confirmar a presença no casamento. E aí depois disso pro mundo, né? Aí começou a aparecer todas essas coisas. Tatiana, vamos fazer uma brincadeira aqui para a gente até ver se os ouvintes em casa sabem o que é, se essa charcutaria, se ela é defumada, que tipo, se é fermentada. Por exemplo, mortadela. Mortadela é um emulsionado embutido que pode ser defumado ou não. Guanciale. Guanciale vem de guancia, que é a bochecha do porco, que é curada, que pode ser defumado ou não. Alheira. Alheira é um enchido português. Presunto cru, um ramon. Presunto cru é um processo de salga de músculo inteiro. Copa. Copa é um processo de cura de músculo inteiro. Charque. Charque é uma salga de músculo inteiro. Salsicha. Salsicha é uma emulsão cozida. Salame. Salame é um embutido fermentado. E pastrame. O
O pastrame, ele é um método misto, que ele é curado, ele pode ser cozido e defumado. E defumado depois. Poxa, que legal. Tamo ficando, né? Estamos ficando craque aí, viu, Tatiana? Já dá para não ser tão enganada agora quando for comprar as coisas, hein? Verdade, verdade. E fica a dica aí para fazer em seus cursos aí, aprender cada vez mais. Quem quer aprender a fazer um salame, fazer esse misto, né, alemão aí que você falou de salsichas, né? Nossa, tem muita coisa boa, né? Alheira mesmo, nossa, fazer uma alheira e a outra que é farinheira, né? Que também é bem demais. Nossa, muito legal, muito bacana. Não existe nada mais emocionante na vida do que você fazer uma comida com verdade e dar para as pessoas que você ama comer e você vê que aquelas pessoas que você está alimentando estão sentindo aquilo que você está sentindo quando você fez aquela comida maravilhosa. É muito emocionante. Com certeza. Que legal. E deixa o seu Instagram, Tatiana, para quem quiser falar contigo, conhecer mais, ver seus cursos. Instagram é @Tatiana, com 2 N's de navio, ponto Cirino com C e 2 N's de navio. E aí, se você clicar lá na bio do meu Instagram, você vai ver lá o acesso ao nosso site e tudo mais. Para quem tiver interesse em relação à charcutaria, a gente tem um teste para você descobrir o seu nível charcuteiro lá na bio. E a gente está com inscrições abertas aí para o módulo 1, que é o curso básico, que a galera aprende a fazer linguiças e charcutaria de curados de músculos inteiros, né? E a gente também está com as inscrições abertas para o curso de charcutaria alemã. E daqui uns dias acredito que a gente vai no charcutaria alemã, a gente vai ensinar a fazer o combinado alemão. E acredito que daqui uns dias a gente deva abrir novamente a mentoria de salame, que acabou ontem, mas foi sucesso absoluto. Foram 2 meses de mentoria VIP. E aí a galera tá pedindo bastante pra gente retornar com essa mentoria. E aí quem tiver qualquer interesse sobre qualquer um desses assuntos, pode clicar lá no Instagram para falar com a nossa equipe, chamar no WhatsApp, que o Renato atende vocês e esclarece aí qualquer dúvida. Que bacana. Super obrigado, viu, Tatiana, aí Nossa, foi muito legal conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre, né, essa charcutaria tão bacana aí do mundo, conhecer um pouquinho desses itens, né, que a gente, no dia a dia, a gente acaba não conhecendo esses nomes. Por exemplo, speck, eu nunca tinha, né, não conhecia, né, então tem muita coisa na charcutaria fantástica que a gente acaba não conhecendo, né. Obrigada, querido, obrigada. E precisando, estamos aí. Obrigada pelo convite, querido. Um beijo. Tchau, tchau.